Ele era pobre há 18 gerações, e a primeira coisa que fazia ao acordar era comer dinheiro. Mesmo engolindo alguns bilhões, mal dava para enganar o estômago. Nem uma corrente de ouro servia para encher o buraco dos dentes. Fazia isso só para continuar vivo. Dentro dele morava uma besta divina antiga, o Pichil, e devorar dinheiro era sua habilidade passiva. Nesse mundo estranho, só poucos humanos conseguiam despertar um general espiritual antes dos 15 anos. Mas o nosso bobão, Yushen, já tinha 17 e ainda era só um trabalhador comum. Se não fosse o velho bondoso que o acolheu, já teria morrido de fome na rua. Um dia, enquanto mexia no celular no trabalho, acabou chamando a atenção de um ladrão estranho, um tal de estranho, e virou refém. O resgate finalmente chegou. Mas ninguém parecia se importar com a segurança do refém. Yushen travou. O ladrão também. Ei, 4 olhos. Se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha, gritou Yushen. Num piscar de olhos, o homem de óculos sumiu. Um segundo depois, apareceu bem na frente dele Cheb. Lançou o ladrão longe. Você provocou o refém de propósito para me distrair? Ah, não é qualquer um. Ao ver o sujeito levantar mesmo ferido, Yushen ficou de queixo caído. Esses estranhos são todos fortes assim? Vai ficar aí assistindo até quando? Resmungou o homem de óculos. Percebendo o perigo, Yushen saiu correndo. O ladrão, tomado pela fúria, invocou seu general espiritual, soldado bárbaro. Com o poder do espírito, seu corpo magro virou puro músculo. O cara dos óculos não perdeu tempo, invocou um general espiritual de classe divina, Medusa. Menos papo, mais porrada. O ladrão quase desmaiou de medo. General de classe divina? Assim que Yushen chegou na zona segura, algo voou de dentro do prédio. Era o ladrão petrificado, que caiu do lado dele. No meio da multidão, um homem de casaco longo observava com desprezo o ridículo do ladrão. Ele estalou os dedos de leve. A petrificação se quebrou como vidro, libertando o ladrão com facilidade. Ao vê-lo voltar ao normal, Yushen sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Lembrando o terror do homem de óculos, o ladrão teve um único pensamento: fugir. Mas o destino ainda queria brincar. Seus olhos focaram em Yushen de novo. E o azarado Yushen virou refém outra vez. O homem de óculos avançou. Surpreso. Minha habilidade foi anulada? Tem um estranho do mal de nível mais alto escondido por aqui. Nesse momento, um tiozão atravessou a barreira, gritando que queria trocar de lugar com Yushen. No instante seguinte, a lâmina do ladrão o cortou sem piedade. Quando o sangue do homem respingou no rosto de Yushen, a fúria explodiu dentro dele, mas o corpo não obedecia. Seu moleque sem pai nem mãe, rosnou o ladrão. Fica quieto, ou vai acabar igualzinho a ele. A raiva de Yushen chegou ao limite. Uma energia estranha começou a girar em sua palma. Bum! A antiga besta divina, Pichil, surgiu envolta em luz dourada. Naquele instante, Yushen se tornou o primeiro despertador tardio já registrado. Toda a praça ficou paralisada, sem acreditar no que via. Todos na praça ficaram parados, boquiabertos. O poder que Yushen liberou surpreendeu até o homem de óculos. Antes que o ladrão reagisse, Yushen desapareceu. Quando percebeu, já era tarde. Yushen descia do céu com Pichil ao lado. Bum! O ladrão foi esmagado contra o chão, metade do corpo afundado na cratera. Já estava morto. Repete isso. Vai! Assim que falou, Yushen desabou inconsciente. Quando acordou, percebeu que estava preso em uma sala de contenção. A Sociedade Assombrosa, uma organização que se dizia de justiça, estava fascinada pelos dados do seu despertador tardio. No começo, Yushen odiou ser tratado como rato de laboratório. Mas quando ouviu que pagariam 100.000 créditos e ainda teria chance de entrar na sociedade, decidiu na hora doar o corpo para pesquisa. Depois de exatamente 37 minutos e 49 segundos de testes, Yushen estava com a cara de quem já morreu por dentro. Mesmo assim, só de pensar em entrar na sociedade, voltou a se animar. Então Xian jogou um balde de água fria. O relatório diz que seu corpo de despertador tardio não aguenta um general espiritual de alto nível. Isso significa que seu tempo de uso é curtíssimo, 3 minutos no máximo, talvez menos. Desculpe, a sociedade não aceita estranhos defeituosos.
As palavras ressoaram na cabeça de Yushen como um trovão. Finalmente havia despertado, mas continuava fraco. Como vingar os pais assim? De repente, uma fome profunda na alma o consumiu. Xian entregou os 100.000 créditos e um pouco de comida. O corpo faminto de Yushen se moveu sozinho. Quando Xian ia saindo, percebeu algo estranho. Ei, você tá comendo dinheiro? Yushen piscou. A comida continuava intacta. O que mastigava era ouro e prata de verdade. Xian falou como quem já esperava. Parece que a habilidade passiva do seu general espiritual Pixiu é devorar dinheiro. Ao saber que essa habilidade duraria a vida toda e não poderia ser removida, Yushen ficou em choque. Como é que um pobre desse jeito vai viver agora? Como Yushen morava longe, lá no bairro pobre, Raina, a garota bonita da sociedade, se ofereceu para levá-lo para casa. Só que, assim que entraram no bairro, alguns caras bloquearam a rua. O carro de luxo de Raina chamou a atenção de 3 saqueadores da área, que acharam que seria fácil. Ao reconhecer quem eram, Yushen ficou tenso. Seu poder ainda não tinha voltado. Não faz nenhuma besteira, avisou. Mas, quando olhou de novo, Raina já não estava mais no carro. Os 3, vendo que era uma menina, riram maliciosos, prontos para atacar, sem saber que estavam prestes a morrer. Raina invocou seu general espiritual, Albai. Os olhos dela brilharam como os de uma caçadora mirando a presa. Os bandidos gelaram. A garotinha era uma estranha. Antes que reagissem, um deles voou longe. No segundo seguinte, ela avançou sobre o cara do cabelo de galo. Tocou o corpo dele com 2 dedos rápidos. Não aconteceu nada. No instante seguinte, todos os ossos dele se quebraram. O último percebeu o perigo e tentou fugir. Raina já estava atrás dele. Pegou o brinco do sujeito. Puxou de leve. O homem girou feito um peão. Deu 76 voltas completas antes de cair no chão. Raina se espreguiçou, sorrindo. Ah, agora sim. Bora continuar a viagem. Yushen engoliu seco. Anotado, nunca irritar essa garota. Em casa, ainda pensava em como Raina era forte, e em como ele era fraco. Droga, se eu fosse mais forte, o tio não teria. Doou o resto da recompensa para a família do tio. É tudo o que posso fazer. Se nem eu consigo me proteger, como vou vingar meus pais? De repente, uma sombra apareceu. Era o mesmo homem misterioso de antes. A gente se interessa por você. Quer entrar pro nosso grupo? Jogou um cartão preto. Nele estava escrito, Clube Anti-Assombroso. O olhar de Yushen se encheu de fúria. Você é do clube, não é? Mas, num piscar de olhos, o homem sumiu. Sem pensar, Yushen saiu correndo atrás. O clube, uma facção de estranhos do mal, era conhecida por espalhar o caos e tentar dominar a humanidade. O mais importante, os pais de Yushen também haviam sido mortos por eles. Antes que pudesse perseguir, seu traço passivo voltou a agir. Ele olhou para o caixa eletrônico ao lado. Uma ideia perigosa passou por sua cabeça. Energia se juntou na palma. Com minha força, eu arrebento isso num golpe. No último segundo, lembrou as palavras dos pais. Preferia desmaiar de fome a cometer crime. Maldita habilidade passiva. Chega! Pena que a vingança ainda não veio. Esse pequeno gesto mudaria seu destino para sempre. Quando acordou de novo, 3 enfermeiras estavam ao seu lado. Ele deu um salto. Onde eu tô? Quem são vocês? Era a enfermaria da Sociedade Assombrosa. Estavam infundindo pó de ouro para mantê-lo vivo. A sociedade costuma observar em sigilos estranhos recém-despertos. Vendo que ele preferiu passar fome a cometer crime, decidiram lhe dar uma chance de entrar. Xian, a chefe de campo, chegou. Ela o levou à sala de treinamento de estranhos. Raina, a mão pesada, também veio e elogiou seu desempenho na noite anterior. O Brutamontes à frente era um robô de treino básico. Ele precisava vencê-lo para passar. Assim que ligou, o robô avançou. Yushen invocou imediatamente seu general espiritual, Pixiu. Instintivamente, ativou o escudo de ouro e bloqueou o golpe. Os observadores assentiram, aprovando. Ele percebeu que podia ativar habilidades com um único pensamento. Ao entender o kit do Pixiu, a confiança tomou conta dele. Yushen criou um golpe novo, empurrão dourado do irmãozão,
e detonou o robô de treino num instante. A plateia ficou muda. Que tipo de golpe foi esse? Quando Yushin ainda se achava o máximo, o corpo dele ficou totalmente sem energia. Xian suspirou. Como esperado, despertar tardio não aguenta fusão espiritual por muito tempo. Yushin cerrou os punhos. Droga! Ainda sou fraco demais. Xian disse, com base no que fez ontem, você ganhou permissão para participar do exame de seleção. Mas virou de costas e completou friamente, sinceramente, é melhor nem ir. Vai só passar vergonha. Mas Yushin não aceitaria ser um qualquer. Ajoelhou-se. Mestra Xian, me aceite como discípulo. Quero aprender com você. Quero ficar mais forte. Todos ficaram chocados com tamanha cara de pau. Xian franziu o senho. Fracos existem aos montes. Por que eu aceitaria você? Yushin percebeu que a lógica não resolveria. Porque você é meu pai, soltou de repente. Um coro de suspiros ecoou. Que? O moleque é filho dela? Até Xian ficou sem reação. Do que você tá falando? Yushin se explicou rápido. Na cafeteria, foi você quem me salvou do ladrão. Sua imagem heróica ainda tá gravada na minha mente. Você me deu uma segunda vida. Te devo tudo. Então ele abraçou a perna dela. A partir de hoje, sou seu filho querido. Pai, ensina o filho a ficar forte. Os observadores ficaram boquiabertos. Já tinham visto gente sem vergonha, mas assim, nunca. Xian tentou empurrá-lo, mas o garoto grudou feito carrapato. Suspirando, pensou, ridículo, mas tem coragem. Tudo bem. Se vencer o teste em 3 dias, aceito você como discípulo. A confiança de Yushin explodiu. Já tinha decidido. Aquela seria sua mestra. Mal sabia ele que o exame quase o mataria. No dia da prova, 100 candidatos se reuniram. O avaliador anunciou: vocês têm 3 minutos para formar times de 4. Só os 4 que chegarem primeiro e com vida ao topo entram na sociedade. Yushin tentou logo se juntar à lutadora Raina. Ela zombou. Ah, me poupe, homem de 3 segundos. Os dois discutiram, e o tempo acabou. Todos os outros já tinham times. Irritada, Raina ficou desenhando círculos no ar, rosnando pragas contra ele. 2 garotinhos, quase crianças, ficaram de lado. Eram irmãos, rejeitados por serem novos demais. Ninguém imaginava que seriam a chave da vitória. Ao sinal de início, todos os competidores saíram correndo montanha acima. Só Yushin e seus 3 parceiros resolveram jogar na malícia. Se esconderam no mato feito pássaros de emboscada. A ideia era deixar os outros se desgastarem e, no fim, roubar os abates. Mal sabiam que o avaliador já tinha sacado o plano. Ele espalhou centenas de drones ceifadores pela área da prova. Quem fosse tocado por um ceifador era eliminado na hora. E as máquinas continuavam avançando em direção ao topo. Isso não só arruinou a estratégia de Yushin, como quase matou o grupo inteiro. Para não serem eliminados, correram feito loucos por horas. Mas no meio do caminho, deram de cara com o inimigo casca-grossa. O sujeito nem cumprimentou, já invocou seu general espiritual. Um lançou arte de selamento, bloqueando os generais deles por 5 segundos. Outro usou o solo congelado, prendendo seus pés no gelo. Todos ficaram imóveis e sem conexão com seus generais. Os drones ceifadores se aproximavam rápido. Em segundos, seriam exterminados. De repente, a garotinha saltou e deu um golpe de palma. Bum! O drone mais próximo voou pelos ares. Quando ela fechou o punho, as máquinas começaram a rachar e estalar até explodirem. Yushin e Raina ficaram boquiabertos. Como a Feifei ainda consegue usar poder? Mas o irmão dela, Fan Tian, não parecia nem um pouco surpreso. Porque Feifei não era uma estranha, era uma psíquica de segunda evolução, algo extremamente raro. O avaliador não pôde deixar de se interessar por Feifei. Depois de escapar do perigo, o grupo continuou subindo rumo ao topo. Logo chegaram a um penhasco íngreme. Depois de procurar bastante, acharam uma única ponte. Mas alguém bloqueava a passagem. Era um tiozão careca com um sorriso misterioso. Sem dizer nada, ele invocou seu general espiritual, sábio da tinta. Com um traço elegante do pincel gigante. Rachaduras se espalharam pela ponte. Feito isso, o homem saiu correndo,
rindo. Quando Yushen e os outros tentaram atravessar, a ponte começou a desmoronar. Para piorar, garras enormes surgiram sob as tábuas. Bum! Yushen foi arremessado para trás com o impacto. Os outros não tiveram escolha senão correr. Por pouco, conseguiram chegar vivos ao outro lado. Ao ver os companheiros a salvo, Yushen suspirou aliviado. Pelo menos não atrapalhou. Mas então, uma silhueta com pernas longas apareceu à frente. Eram 4 garotas, todas ligadas a um único general espiritual. 4 contra 1, e todas lindas. Yushen sorriu. Parece que vou ter que usar aquele truque. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. As garotas o cercaram. Num movimento rápido, Yushen rasgou a camisa, revelando o brilho dourado do corpo. Invocou Pichil, seu general espiritual, e a luz dourada tomou conta do lugar. As garotas ficaram coradas, surpresas. Então Yushen levou a mão ao cinto, devagar. As 4 gritaram, entrando em pânico. A mais nova perguntou, Vermelha, irmã, lutar envolve tirar a roupa agora? Yushen ficou só de bermuda. Com olhar frio, disse, ainda não acabou. Um clarão dourado. A última peça de roupa virou pura energia. As garotas gritaram e taparam os olhos. Yushen sorriu. Era isso que eu queria. Bateu as palmas. Uma gaiola dourada surgiu, prendendo as 4 lá dentro. As 4 garotas finalmente perceberam que tinham caído no truque dele. Aquele desgraçado estava usando 2 bermudas o tempo todo. Revoltadas, começaram a xingá-lo sem parar. Yushen, por sua vez, ainda fazia pose, todo convencido. Mas as 3 irmãs uniram suas forças e canalizaram tudo para a irmã mais velha. Com um estalo, ela arrebentou a gaiola dourada com as próprias mãos. Yushen apenas sorriu. Era exatamente o que ele esperava. Com um gesto, lançou os restos da gaiola adiante, explodindo uma onda dourada que derrubou as 4. Todas ficaram tontas. Menos a mais velha, que parecia encantada. Yushen aproveitou e ativou de novo o poder de Pichil, criando um balanço dourado sob os pés. A gaiola despedaçada caiu do outro lado. Ploc! O balanço lançou pelos ares. Valeu, meninas! Foi divertido! Gritou ele, acenando com estilo enquanto voava. A mais velha ficou vermelha. Droga! Isso é o que chamam de amor? De longe, Raina e os outros suspiraram. Não é que o idiota teve uma boa ideia? Bum! Yushen bateu direto na montanha. Bonito por 3 segundos. Azarado no quarto. Ao perceber que foram enganadas, as garotas ficaram furiosas. As 3 mais novas queriam se vingar. Mas a mais velha as deteve. Calma! Acho que me apaixonei. O quê? Exclamaram as 3. Logo perceberam que era verdade. O general espiritual que dividiam tinha uma habilidade passiva de detectar amor verdadeiro. Corada, a mais velha murmurou. A partir de hoje, sou a mulher dele. Preciso ser uma esposa digna. Yushen, é claro, não fazia ideia. No meio do exame, acabou ganhando uma linda esposa e 3 cunhadas brutais. Mais à frente, um garoto de cabelos prateados bloqueava o caminho. O rei da barreira final, cujo general espiritual era Rainha Aranha, classe D. Nem o tiozão careca escapou. Ele ainda tentou argumentar. Calma, dá para conversar. Bah! O garoto de cabelos prateados o prensou na parede num golpe digno de mangá. Escondidos no mato, Yushen e os outros viram tudo. O garoto puxou o tio desacordado. Girou o corpo. E o arremessou direto numa enorme teia de aranha. Ao olhar direito, perceberam dezenas de examinados presos ali. Yushen e o grupo engoliram seco. Fantian e Feifei ficaram boquiabertos. Entre os presos estava o lendário Vison Relâmpago, aquele que eles tanto respeitavam, agora preso como os outros. Até os 2 valentões que os haviam atacado antes estavam lá, completamente enrolados. Yushen ficou em choque. Que tipo de monstro é esse cara? A voz fria do garoto ecoou. Vão continuar se escondendo por quanto tempo? Droga! Ele viu a gente! Sussurrou Yushen. O garoto de cabelos prateados sorriu. Vocês estão cercados. Saiam logo e morram com dignidade. Yushen retrucou. Cercados? Tá brincando? Quem cercou quem aqui, hein? Dá-o fora antes que sobre para você.
E, interessante. Ele respondeu. Então me mostrem do que são capazes. A pressão do general espiritual de classe terra quase fez Yushin desmaiar. Fan Tian tremia da cabeça aos pés. Afinal, ainda era só um garoto. A luta diante dele estava muito além do seu nível. Mas, na verdade, ele tremia de empolgação. A habilidade passiva do seu general espiritual, Desafio ao Forte, havia sido ativada. O garoto de cabelos prateados saltou leve, desviando do golpe. Movia-se como um raio, recuando e mudando de direção. Fan Tian saltou alto e desferiu um chute com toda a força. Por um instante, achou que tinha acertado. Mas uma mão agarrou seu tornozelo. Fan Tian arregalou os olhos. No momento seguinte, foi lançado longe como um boneco. Estava prestes a bater na parede de pedra. Quando Fei Fei o agarrou no ar, salvando o irmão. O garoto prateado sorriu. Uma psíquica, hein? Primeira vez que vejo uma ao vivo. Vamos ver se aguenta uns golpes. Fei Fei manteve o rosto frio, movendo as mãos sem parar. Em poucos segundos, uma rocha de 100 toneladas se ergueu no ar. Ela lançou direto contra o inimigo. Mas antes de chegar perto, a pedra se despedaçou. Yushin arregalou os olhos. Como assim? A pedra se partiu sozinha? O garoto de cabelos prateados respondeu calmo. Este lugar está coberto pelos fios da minha rainha-aranha. São invisíveis e cortantes como lâminas. Este é o meu domínio. Quando a presa entra na teia da aranha, o destino é um só, sem volta. Num piscar de olhos, ele surgiu atrás de Fei Fei. Quando achou que ia pegá-la, Raina agarrou o braço dele e o lançou num golpe de judô. Ele rolou para trás e pousou ajoelhado. Não esperava que fosse tão forte, garotinha. Isso doeu. Raina não respondeu, invocando seu general espiritual. Bonitinho, disse ele friamente. Mas vocês já estão envenenados. Raina percebeu o corpo ficando dormente. Fan Tian e Fei Fei sentiram o mesmo. O veneno de paralisia, já havia sido injetado no primeiro contato. Agora, só Yushin permanecia de pé. Mas o poder de Yushin ainda não havia se recuperado. Quando o garoto de cabelos prateados ia acabar com todos, uma mão gigante envolta em chamas azuis surgiu do nada, queimando todas as teias num instante. Era ninguém menos que a mulher que ele chamava de esposa achada na rua. Ao mesmo tempo, várias mãos espectrais brotaram do chão, prendendo o rei da barreira final. Yushin mal podia acreditar. Sua esposa de graça era, na verdade, uma monstra oculta. Com a ajuda dela, conseguiram atravessar o local. O grupo chegou à segunda prova, um enorme buraco negro no chão. De repente, o solo começou a tremer. Antes que percebessem, todos caíram no abismo. Essa etapa fazia parte do teste, um feitiço de hipnose que obrigava cada candidato a encarar seu maior medo. Yushin reviveu seu pior pesadelo: ver os pais sendo queimados vivos pelas mesmas chamas azuis. O rosto do assassino, sorrindo de forma perversa, voltou à sua mente. Na sala de controle, soaram os alarmes. Parada cardíaca. Candidato inconsciente. Yushin não conseguia escapar do trauma. Mesmo os paramédicos estavam sem reação. O sistema anunciou: desclassificado. Transferência médica imediata. Mas então, um clarão dourado iluminou tudo. O general espiritual de classe general de Yushin começou a evoluir, tornando-se general espiritual de classe imperador. E, ao mesmo tempo, despertou seu segundo general espiritual, Drácula. 2 generais espirituais ativos ao mesmo tempo, algo jamais visto. Dentro do brilho dourado, Yushin só sentia o fogo da vingança. E o destino foi cruelmente irônico. Seu inimigo o aguardava logo à frente. Yushin se ergueu, com o olhar de um deus da guerra. Desculpem a demora. Voltei. Os companheiros vibraram. Sabia que você não ia morrer fácil. Capitão, a vaga dele ainda vai ser cancelada? O supervisor acenou. Não há necessidade. Esse garoto já provou com as próprias mãos que merece continuar. O grupo correu em direção ao portão da prova final. Quando a plataforma subiu, os 4 deixaram o abismo para trás. Finalmente chegaram à arena final. As outras equipes também chegaram. Mas apenas a de Yushin estava completa.
Um time era formado por um nerd de óculos e um cara de cabelo comprido. Do outro lado, um tanque rabugento e uma ninja. O tanque zombou. Final fácil demais. No segundo seguinte, a piada morreu. O grupo inimigo estava completo. Quem sobrevive inteiro até aqui só pode ser monstro. O nerd acenou amistosamente. Só há 4 vagas na guilda. Que tal unirmos forças contra eles? O tanque e a ninja concordaram na hora. Raina respondeu com um sorriso frio. Pode vir com todo mundo. Quero ver se aguentam. Todos ativaram seus generais espirituais. Nerd, Rei Gladiador Brutal, classe D. Cabeludo, Arqueiro Ninja Élfico, classe heróica. Ninja Gel, Sombra Negra, classe heróica. Tanque, Grande Domador de Feras, classe D. Fantian se espantou. 2 imperadores e 2 heróicos? Complicou. Yushin olhou firme. Valeu por segurarem até aqui. A partir de agora. Raina gritou. O que você vai fazer? Ele avançou, cercado por energia. Esses 4 são meus. O ar tremeu quando Drácula, o Conde Vampiro, seu general espiritual imperador, surgiu. Os inimigos riram. Um imperador? Sozinho contra nós 4? Que coragem! Os aliados se entreolharam, confusos por ele não usar os 2 generais. Raina murmurou. Ele deve estar testando alguma habilidade nova. O nerd rugiu e atacou com 2 machados. Vou te ensinar a ter respeito. Bum! O chão rachou, mas ele não acertou nada. Yushin já estava acima dele. O nerd girou as lâminas, transformando-as em correntes, e lançou um enorme ioiô metálico. Yushin desviou com um giro no ar. Rápido demais, murmurou o homem. Num piscar de olhos, Yushin apareceu atrás dele e cravou as presas em seu pescoço. O cabeludo atirou uma flecha de luz, forçando Yushin a recuar e salvando o parceiro. Tá bem? Perguntou. Sim, mas meu general foi selado por aquele moleque. Todos se viraram. Yushin segurava uma grossa corrente de ouro. O nerd olhou pro peito. Sua corrente de família sumira. Yushin sorriu e engoliu a joia inteira. Se isso aqui fosse um jogo, disse friamente, vocês seriam jogadores comuns. Eu sou o verdadeiro jogador Pay-to-win. Ao ver a corrente de ouro sendo engolida, o nerd ficou furioso. Os outros suavam frio, o cara mordia gente, comia metal, pura insanidade. Ninjutsu, chuva de shurikens. Gritou a ninja, lançando dezenas de lâminas. Yushin sorriu de canto. Um túmulo da morte ergueu-se, bloqueando todos os projéteis. Ninjutsu, técnica dos clones das sombras. Vários clones o cercaram, mas ele nem se abalou. Enxame de morcegos. Levantou a mão. Milhares de morcegos explodiram no ar, destruindo todos os clones. A verdadeira ninja apareceu. Te achei. Ele empurrou a palma. Uma lança de sangue atravessou o ar. A garota tentou se defender no ar, mas a lâmina quebrou como vidro. Clang! A espada voou. A roupa rasgou, e ela caiu com força. Yushin piscou. Ei, tem um símbolo estranho no seu peito. O rosto dela ficou vermelho na hora. Os outros 3 se prepararam para atacar juntos. Mas a ninja gritou, esperem. Em seguida, ajoelhou-se num só joelho. Todos ficaram paralisados. Até os parceiros dela ficaram boquiabertos. O clã Xuanxin segue uma antiga regra, disse ela. Se um homem de fora vira o selo no peito de uma garota, ele se torna seu mestre para sempre. A partir de agora, sou sua serva. Faça de mim o que quiser, meu senhor. Yushin ficou sem palavras. Primeiro uma esposa, agora uma serva? Isso é sorte ou bug? Os inimigos chiaram. Acha que seduzindo a ninja vai ganhar? Nosso jovem mestre vai acabar com você. Kimen cruzou os braços. Meu homem sempre vence no final. A segunda esposa quis ajudar. Yushin acenou. Não precisa. Eu dou conta. Ela suspirou apaixonada. Encontrei meu destino. Ver a aliada mudar de lado deixou os outros 3 furiosos. Poder do domador. Investida do mamute. Rugiu o tanque. Yushin desviou. Mas o inimigo surgiu atrás dele. Bam! O golpe lançou pelos ares. Ele caiu rolando no chão. Olha só, zombou um deles,
O vínculo espiritual dele ainda é bem fraco. Yushen limpou a poeira da roupa. Ainda não domino bem esse despertar. Será que o Drácula só acordou durante o exame? O nerd ajeitou os óculos. Faz sentido. Sem treino, né? É forte, garoto, mas devia chamar sua equipe. O tanque zombou. Deixa de orgulho. Sozinho, vai pro chão. Yushen respondeu com olhar feroz. Eu disse que venceria sozinho, e é isso que vai acontecer. Dupla sincronização espiritual. Ativar. General espiritual imperador. Drácula, o conde vampiro. General espiritual divino. Pichil, a besta sagrada da fortuna. Os aliados ficaram boquiabertos. O Pichil, que antes era de classe inferior, agora emanava energia divina. Os 3 inimigos empalideceram. General divino? E dupla sincronização? Isso é loucura. Yushen sorriu. Primeira vez que ativo isso. Mas relaxem, vou tentar pegar leve. A arrogância bastou para irritar todos. Chega! Esse moleque vai cair. O cabeludo gritou. Chuva de flechas de gelo. Yushen criou uma raquete dourada, esmagando todas as flechas no ar. O nerd aproveitou a brecha e lançou um golpe com martelo de guerra. Yushen rebateu. O golpe voltou com força total. Bum! O nerd voou e se chocou contra a parede. Sem piedade. Os outros 2 avançaram juntos. Mas Yushen desviava com leveza, como se dançasse entre os ataques. Os aliados observavam, hipnotizados. Ele parece um deus lutando. Chega! Rugiu Yushen, liberando uma onda de energia. O tanque se arrastou de pé, tentando chamar os parceiros. Mas os 2 já estavam desacordados no chão. Sério? Um golpe e já acabou? Nem usei minha força de verdade ainda. Ei! Eu ainda não caí. Vai me ignorar assim? Yushen coçou a cabeça e falou com desdém. Deita logo, dói menos, sabia? Raina resmungou. Será que o Yushen se formou em provocar os outros? Ele vai matar o cara de raiva. O tanque rugiu furioso. Droga! Foi você que pediu. Uma energia colossal explodiu do corpo dele. Essa técnica, eu vou usar. Mesmo que eu fique paralisado por um mês, tanto faz. Eu gritei assustado. Raina! Abaixem-se! Ele tá drenando o poder do espírito general. Os 3 se jogaram no chão. Mas Yushen nem se mexeu. Yushen! E você? Gritou Raina. Eu? Vou aguentar na marrã. O tanque rugiu. Meu espírito general de nível imperial está no auge. Você é só um novato. Mesmo com o espírito general divino, não vai resistir. Rugido da besta nas montanhas. Yushen cruzou os braços diante do peito. O tanque riu, ofegante. Acabou. Eu venci. Quando a poeira baixou, uma silhueta saiu caminhando da fumaça. Yushen estava ileso, com os escudos de dupla camada ainda intactos. Ao ver seu golpe mais forte falhar, o tanque perdeu a cabeça. A visão dele escureceu, caiu no chão e desmaiou. Os 3 companheiros de Yushen venceram sem nem precisar lutar. Sob o comando dele, garantiram a vaga na associação surpreendente. Quando Yushen e o pessoal voltaram para o lounge, todos os olhares se voltaram para eles, cheios de admiração. As 2 esposas bonitas correram juntas para parabenizá-los. Mas ao se encontrarem, a inveja brotou na hora. Em pouco tempo, a discussão virou uma briga acalorada. Yushen sentiu a cabeça doer, pegou 2 esposas de graça. Como é que ele vai resolver isso? Foi então que uma anomalia apareceu nas câmeras. Seria uma explosão? Um estrondo ecoou. Xian, o líder da associação surpreendente, ficou pasmo. Uma energia inacreditável subiu aos céus. Seria um convidado indesejado? Surgiu um homem, liderando um grupo. Xian ficou em choque, conhecia bem aquele homem. Era Kaide, que fora um aliado, agora fundador do clube anti-surpreendente, Mieshi. Os robôs de treinamento avançados da associação cercaram imediatamente os visitantes. Ao identificá-los como procurados, os robôs mudaram automaticamente para modo de ataque. Mieshi falou friamente. É assim que vocês recebem visitas? Que falta de hospitalidade! Naquele instante, um homem de capuz ao lado agiu, chamas azuladas se formaram na palma da mão. Os robôs foram engolidos pelo fogo. Em poucos minutos,
Foram consumidos pelas chamas e viraram sucata. O homem de capuz arrancou o capuz, mostrando um rosto maligno. Para que tanto papo? Chefe, quer que eu acabe com ele agora? Yushen viu o rosto do homem pelas telas e o corpo tremeu. Aquele era o homem que matara seus pais. Muitos aprendizes pediram para atacar e exterminar os vilões do clube. Mas os líderes da associação impediram, eram membros de alto escalão. Seria suicídio para aprendizes avançarem. Você só tem 30% de energia, seu corpo precisa recuperar. E vingança pode esperar 10 anos. Alguém disse. Yushen perdeu a compostura. Uma explosão de energia o consumiu. Não me diga para esperar 10 anos, quero o sangue deles agora. Xian perguntou qual era a intenção deles. A resposta: vieram recrutar novos aliados. Xian explodiu de raiva. Você vai envolver crianças no seu grupo maligno? Você não tem limites? Mieshi retrucou, sombrio, falar de limites? Você esqueceu como minha amada morreu? Candidatos, anunciou o homem, é ridículo a associação ter marcado vocês como eliminados. Quem merece ser eliminado é essa associação podre. Nosso clube acolhe qualquer pessoa extraordinária. Vou dar a vocês poder de verdade. A associação surpreendente e a humanidade não passam de formigas e vermes. Queremos construir um clube governado por pessoas extraordinárias. Juntem-se a nós. Vamos criar um mundo novo. Vendo aquilo, Xian gritou para o comando. Corte as comunicações do topo e evacue os candidatos. Hoje é o dia em que o clube declara guerra à associação militar e a toda a humanidade. Como saudação, vamos destruir completamente este campo de provas. Nem pensar. Xian acionou seu espírito general divino de 3 estrelas. Medusa. 2 silhuetas vieram na direção dele. 3 estrelas divinas? PFFF. A gente dá uma lição nele. O cara do vento tinha um espírito general divino de 2 estrelas chamado Demônio do Vento. O de cabelo azul possuía um espírito general divino de 2 estrelas chamado Lorde da Chama Azul. Xian usou de imediato a habilidade de Medusa, olhar petrificante. Em um instante, os dois foram petrificados. Como os níveis eram parecidos, a petrificação durou apenas meio segundo. Mas entre mestres, meio segundo basta. Xian apareceu atrás dos dois e gritou, mordida de serpente. 2 cobras gigantes investiram contra os oponentes, que recuaram. O do vento contra-atacou. Controle do vento, vácuo. Num piscar de olhos, um olho de vento formou uma barreira ao redor de Xian. O ar ao redor sumiu. Não havia como respirar. Ao mesmo tempo, o de cabelo azul atacou. Devorar. Minhas chamas queimam mesmo sem ar. Parecia que os dois conseguiriam segurar Xian por um tempo. Mieshi ordenou aos seus que seguissem o plano. Cada grupo faria estragos nos pontos designados. Os subordinados se dispersaram ao receber a ordem. Para onde seguir agora? A mulher ao lado entendeu na hora. Ela sacudiu o pé esquerdo e um círculo de teleporte apareceu. Os dois entraram diretamente no círculo. No segundo seguinte, desapareceram do lugar. Mesmo que você seja mais forte, não vai aguentar nosso ataque duplo, certo? Acho que vou te decepcionar. Meu estado de petrificação não teme fogo e não precisa respirar. Os dois ficaram imobilizados de susto. No segundo seguinte, Xian se libertou. Com um gesto convocou lanças de pedra e corda serpente. Prenderam os dois com força e ainda reduziram as capacidades de seus espíritos general. Sob o meu laço de serpente, o poder do seu espírito general vai continuar diminuindo. Você nos controla com seu poder, mas não pode se mover, e sua energia está se esvaindo. Vamos ver quanto tempo aguenta. Nesse instante, o comando informou que a força máxima da associação estava a caminho e que os candidatos já tinham sido evacuados. Porém, 2 candidatos estavam se aproximando deste ponto. Eles passaram pela evacuação nocauteando funcionários e sequestraram um piloto e um helicóptero. Devem chegar em breve. Mal terminaram as palavras e um helicóptero passou sobre a cabeça de Xian. Foi então que Yushen e Raina saltaram do helicóptero. Raina pousou e aplicou um joelho no cara do vento. O de cabelo azul nem sabia de onde Raina surgira. No segundo seguinte percebeu que havia outra pessoa. Yushen desferiu-lhe um soco pesado na cara. O de cabelo azul foi nocauteado. Maldito! Quem é você? Yushen rugiu com intenção de matar. Vim buscar sua vida. Raina liberou seu espírito general de nível imperial no auge. A besta montanhosa blindada.
O adversário zombou. Só um imperial de estrela cheia, né? Ainda tem energia suficiente para lidar com isso. Raina disse que ainda não tinha acabado. Num instante os dois espíritos general começaram a se fundir. Ambos ficaram em choque. A fusão de espíritos é extremamente difícil. Uma vez fundidos, formam um espírito general de nível superior e obtêm as habilidades de ambos. O ar de Raina explodiu em poder. Um espírito general divino de uma estrela, o Armored Baturu, apareceu. Aquele de máscara fica por minha conta. A aura de Yushen também subiu. Beleza. A vida do de cabelo azul eu tomo. Os dois inimigos tremeram. Xian havia arrancado grande parte do poder deles e ainda não estavam recuperados. A situação virou totalmente unilateral. Em pouco tempo de cabelo azul foi espancado até não reconhecer nem a mãe. Yushen reuniu toda a força novamente. Vai morrer. Sob o ataque violento de Yushen. O de cabelo azul não resistia por muito. Ele pediu socorro ao cara do vento. Cara do vento usa aquela técnica. Em desvantagem, o cara do vento não hesitou e usou seu trunfo, Rio do Vento. Num piscar de olhos uma névoa densa surgiu. Maldito! Névoa demais. Não se enxerga nada. Nesse momento, Raina correu até Yushen dizendo, os inimigos sumiram. Esses covardes devem estar usando a névoa para se esconder e atacar de surpresa. Raina sugeriu que ficassem costas com costas para evitar emboscadas. Yushen concordou sem pensar. Enquanto Yushen pensava, aquela técnica, será que só queriam ganhar tempo? Não, não acho, disse Raina, erguendo uma lâmina na mão. No segundo seguinte, a lâmina atravessou o corpo de Yushen. Era disso que ele falava. O coração de Yushen disparou. No instante seguinte, ele percebeu, não é a Raina. Hehe. Essa é a minha habilidade de espírito general de nível general, mimética Tianxi. Você foi descuidado. Pena que percebeu tarde demais. Mesmo atingido, Yushen não se abalou. Para usar essa técnica, você trocou para um espírito inferior, então sua defesa está no mínimo, não é? Dito isso, ele agarrou o braço do cara do vento. No segundo seguinte cravou os dentes no ombro dele, habilidade de Drácula, suga sangue e restauração. Droga! Esse moleque tem mesmo essa técnica. Sinto meu sangue indo embora. Em poucos instantes, o cara do vento ficou pálido, e antes de gritar por socorro, Yushen o drenou até virar uma carcaça seca. Espírito, desce o destino e curva-te à minha vontade. Com teu sangue, eu renasço. Num instante, os ferimentos de Yushen se fecharam completamente. A névoa se dissipou, revelando novamente o lutador de cabelo azul. Garoto, você vive dizendo que eu sou seu inimigo, mas eu nem lembro de você. A intenção assassina de Yushen explodiu. Pergunta pro rei do inferno quando morrer. Nesse instante Raina correu, preocupada. Yushen, tá tudo bem? Você se machucou? Raina quis que fizessem time, mas Yushen recusou firmemente. Essa vingança tenho que fazer com minhas próprias mãos. Esse pirralho quer me matar? Tá bem longe disso. Chama azul incineradora. Yushen abriu a mão. Poder do pichil. Um enorme caldeirão dourado apareceu, abafando o ataque de chamas do de cabelo azul. No segundo seguinte Yushen avançou com um punho erguido. Hoje você morre. Mas para sua surpresa, desta vez seu punho foi preso com força pelo de cabelo azul. Yushen ficou pasmo. O que? A energia dele ficou mais forte. Garoto, minha energia já recuperou. Você bateu bem agora há pouco, né? Agora é minha vez de revidar. Fornalha pira. Uma chama azul espectral envolveu o corpo de Yushen num segundo. Mesmo sem saber quem foram seus pais, vem sentir a dor que eles sentiram. Minhas chamas derretem ossos facilmente. Me derreter? Você acha que meu espírito general é enfeite? Yushen rangeu os dentes. No instante em que despertei, eu deixei de ser mortal. Ao mesmo tempo, 3 estacas de sangue empurraram o de cabelo azul para trás. Raina, ansiosa, disse, Yushen, você tá bem? Para ela, não chega perto. Eu consigo aguentar. Raina tentou acalmar. Depois da prova você vai ficar com 1/3 da energia. Eu entendo seu desejo de vingança, mas me deixa ajudar. Eu sei. Então Raina, me ensina como fundir espírito general. Sem opção, Raina começou a explicar a técnica de fusão de espíritos general. O lutador de cabelo azul zombou. Ei, moleque, vai tentar fundir espíritos bem no meio da luta?
Fusão de espírito general precisa de talento e destino, no mínimo uns 3 a 5 anos de treino. Nem os caras de nível divino conseguem direito. E você, pirralho, acha que dá conta? Minha chama fritou teu cérebro. Yushin ignorou a provocação e continuou pedindo instruções a Raina. O de cabelo azul caiu na risada. Vocês dois tão malucos, falando sério de algo impossível. Mal sabia ele que sua morte já estava marcada. Yushin havia entrado no modo de fusão espiritual. Para você é sonho, para mim, é rotina. Um clarão dourado explodiu. O espírito general divino de fusão 4 estrelas, rei vampiro blindado de ouro nasceu. O de cabelo azul começou a suar frio. E isso? É impossível. Yushin olhou sombrio. E daí? Ergueu a mão e invocou um enxame de morcegos. O de cabelo azul ergueu às pressas uma muralha de chamas para se defender. Mas o enxame atravessou o fogo como se nada fosse. O quê? Eles ignoraram minhas chamas. Tão vindo direto. Num piscar, os morcegos o dilaceraram furiosamente. Toda a dor que sente agora é merecida. Em instantes, o corpo dele foi rasgado em pedaços. Seu espírito general era só de uma estrela divino, enquanto de Yushin era 4 estrelas divino. A diferença tornava toda a defesa inútil. Bam! Yushin deu um chute brutal na cabeça dele. Esperei tempo demais por esse dia. Sem poder lutar nem fugir, o de cabelo azul entrou em pânico. Eu me rendo. Eu me rendo. Rendição? Acha que isso aqui é briga de criança? Apavorado, ele se urinou e implorou. Por favor, não me mata. Me prende, me exila, qualquer coisa. Só não me mata. Já se mijou? Que lixo covarde. Só sabe bater em quem é mais fraco. Yushin agarrou o lutador de cabelo azul pelo colarinho. As pessoas que você queimou vivas no cinema, você deu chance para elas se renderem? Assim que terminou, Yushin arrancou o braço direito dele à força. O de cabelo azul gritou como um porco sendo abatido. Vendo que piedade não adiantava, ele rosnou. Se me matar, meus companheiros não vão te perdoar. Seus amigos, sua família, todos vão pagar. Nesse momento, um dos 3 pilares principais do campo de treino desabou. O chão tremeu violentamente. O de cabelo azul percebeu a brecha e saiu correndo. Ao mesmo tempo, uma explosão ensurdecedora ecoou do topo da montanha. Enquanto fugia, a encosta começou a ruir. Em segundos, um lado inteiro desabou. Ele achou que tinha escapado da morte. Mas Yushin não pretendia deixá-lo vivo. Eu disse que você não veria o nascer do sol. Ignorando o grito de Raina, Yushin pisou com força e saltou direto na encosta em colapso. O fugitivo gelou. Sentiu claramente a aura de Yushin se aproximando. A poeira cobriu tudo, impossível enxergar. O de cabelo azul já tinha desfeito a fusão com o espírito general, sumindo completamente. Yushin falou frio. Quer se esconder? Mesmo que fuja pro fim do mundo, eu te arranco de lá. Ele ergueu a mão esquerda e concentrou um redemoinho. Pá! O vento soprou a poeira embora, revelando o corpo do de cabelo azul. O vento? Espera, você tá usando o poder do cara do vento? Meu espírito general evoluiu. Quem eu mordo tem o espírito selado. E depois da fusão avançada, além de selar, eu posso usar o poder deles. Yushin surgiu diante dele e agarrou sua testa. Agora sente a dor deles, multiplicada. O de cabelo azul gritou sem parar. Yushin continuou batendo por 22 minutos, sem parar um segundo. Chega! Por favor! Eu não aguento mais. Você veio fazer o exame para entrar na associação militar, não foi? Quando o inimigo se rende, não pode mais atacar. Se me matar, vai perder sua vaga. Não faz isso. Vocês não são os justiceiros? Yushin nem piscou. Agarrou o lutador de cabelo azul pelo colarinho. Agora quer clemência? Tarde demais. Onde estava aquela arrogância quando matou inocentes queimados? Ele soltou a mão e o jogou de volta no chão. Não me mata. Por favor. Me deixa viver. O de cabelo azul recuava em pânico. Yushin pegou o braço dele e mordeu com força. Ó que você tá fazendo? Yushin manteve o rosto frio, sem responder. A mão direita dele acendeu com uma chama azul fantasmagórica. Meu poder tá sendo sugado. O homem tremia de suor. No instante seguinte, a chama azul envolveu seu corpo inteiro,
O cheiro da morte pairava no ar. Tentou gritar por socorro, mas o fogo saiu pela garganta. Nem voz conseguiu emitir. A chama aumentou até devorá-lo por completo. Saboreia essa dor. Desgraçado. Quem brinca com fogo, termina queimado. O fogo ardeu por 56 minutos antes de se apagar. Do corpo, restou só terra queimada. Yushen caiu de joelhos, liberando anos de ódio contido. Pai, mãe, vocês viram? O filho de vocês vingou vocês. O grito ecoou pelos céus. Enquanto isso, do lado de fora do hotel, as outras duas esposas queriam ver Yushen. Raina reclamava que Yushen não dava conta, deixando-o furioso. Assim que saiu do elevador, as duas o abraçaram cheias de carinho. Sem saída, Yushen suspirou e saiu com as 3 beldades de uma vez. Mas logo ao sair, um homem tomado de inveja encarou Yushen. Segurou-lhe o colarinho e gritou: seu sortudo miserável, como conseguiu mulheres assim? O rosto de Yushen ficou sombrio, ele não disse uma palavra. No instante seguinte, invocou seu espírito general divino de 2 estrelas, Pichiu. O homem começou a suar frio. Vê, você é um mestre de nível divino? Eu errei, senhor. Por favor, me perdoa. Mas Yushen nem ligou. Depois de uma surra daquelas, jogou o sujeito na rua. A namorada do cara veio tirar satisfação. Antes que Yushen dissesse algo, suas 2 esposas avançaram furiosas. Outra surra, e a mulher também foi parar na calçada. Depois disso, Yushen foi ao cemitério visitar o túmulo dos pais. Raina ficou com medo de que o clube mandasse assassinos enquanto ele estivesse sozinho. Mas Yushen insistiu, queria ficar a sós com eles. Diante das lápides, murmurou: pai, mãe, o filho de vocês finalmente vingou vocês. Podem descansar em paz. De repente, uma voz atrás dele: então descansa junto com eles. Quem são vocês? O clube mandou me matar? Sim e não. Viver ou morrer depende da sua escolha. Tão dizendo que você se destacou. Garoto. 2 opções: entra pra nós ou morre. Ah, entendi. Recrutamento à força. Ouvi dizer que sua skill passiva é come dinheiro. Se entrar, te pago 10 bilhões por mês. Vai comer até enjoar. E mulheres, do jeito que quiser, à vontade. Os 2 esperavam ansiosos a resposta de Yushen. A palma dele brilhou com energia. Bum! Um único soco lançou o inimigo a vários metros de distância. Ops, mal aí, meu punho respondeu por mim. Garoto, quer morrer? Acha que atacar primeiro te dá vantagem? Olha pra tua mão. Yushen olhou. O punho já estava envenenado. Antes que reagisse, o inimigo deu um passo à frente e invocou seu espírito general divino de 3 estrelas. Agregado tóxico. Droga! Esse veneno tá drenando a energia do meu general espiritual. Ao mesmo tempo, outro homem avançou. Um moleque desses e mandaram 3 de nós? Exagero total. Ele atacou com seu general espiritual nível Deus de 3 estrelas, magnata explosivo, chutando direto em Yushen. 3 contra 1. Gritou Yushen, surpreso. Do lado de fora, o terceiro inimigo já enfrentava Raina. Os 2 lutavam havia dezenas de rodadas. O homem, dono de um general espiritual nível Deus de 1 estrela, zombou. O chefe o tinha razão. O garoto tem guarda-costas. Pena que é uma garota mais bonita que eu morre. Raina respondeu sem medo, invocando seu general espiritual fundido nível Deus de 1 estrela, Asubaturu. Vem! Acha que eu vou correr? Enquanto isso, o cara de cabelo comprido ativou a habilidade de visão magnética espiritual. O general espiritual fundido de Yushen foi despedaçado na hora. Chocado, ele percebeu que perdeu toda a vantagem de estrelas. 2 inimigos à vista, um escondido, e o veneno queimando nas veias. O outro lançou vários espinhos tóxicos, forçando Yushen a recuar com dor. Você podia ter escolhido o céu. Então vai pro inferno. Yushen cerrou os dentes, reunindo energia por todo o corpo. Que porra! Esse poder, ele vai despertar de novo? A luz dentro dele brilhava cada vez mais forte. Merda! Ele vai mesmo despertar! Gritaram os vilões. Não dá pra esperar, temos que impedir agora.
O cabelo amarelo levantou a mão e surgiu um inseto estranho. Um enxame inteiro voou em direção a Yushin. O zumbido quebrou sua concentração e interrompeu o despertar. Sem alternativa, Yushin se teletransportou para trás do cabelo amarelo. Mordeu o braço do inimigo, tentando sugar sangue para se curar. Mas em vez de se recuperar, cuspiu tudo de volta. O quê? O sangue dele é venenoso. O general espiritual tem esse traço passivo. O cara de cabelo comprido aproveitou o momento e investiu contra Yushin. Ele tocou de leve entre as sobrancelhas de Yushin. Bum! Yushin explodiu como se tivesse pegado fogo por dentro. Ora, acaba logo com isso, cubo tóxico supremo! Gritou o lutador de cabelo amarelo. O veneno envolveu Yushin inteiro. Ele mal conseguia respirar. A energia do seu general espiritual se esvaía rapidamente dentro do cubo. Os dois vilões não lhe deram trégua. O cara de cabelo comprido pausou e sorriu. Uma bomba gigante surgiu no ar. Caiu com força. Bum! Se isso não matasse, pelo menos deixaria em pedaços. Quando a poeira baixou, Yushin jazia no chão, à beira da morte. Os dois inimigos riram, achando que venceram. Mas Yushin renasceu das cinzas, literalmente. O ki fluía como um tsunami por suas veias. Ele despertou seu general espiritual de nível Deus de 6 estrelas. Fênix divina. 6 estrelas? Aí ferrou, gritaram os vilões. Nos olhos de Yushin ardeu fogo puro. Duvido que consiga vencer. Rosnou um deles. O lutador de cabelo amarelo lançou seu golpe supremo, furadeira elétrica do dragão venenoso. O dragão foi instantaneamente vaporizado. Ele congelou de pavor. O cara de cabelo comprido atacou também, invocando dezenas de bombas atômicas de tubarão. As explosões ecoaram, mas para Yushin, foi só coceira. Da fumaça, Yushin em forma de fênix surgiu majestoso. Ele já não era mais humano, era a chama viva. Antes que os vilões reagissem, chamas explodiram de seus punhos. Um raio de fogo em forma de fênix voou em direção aos dois. Eles foram engolidos pelas chamas. O ar tremia de tanto calor. Instantes depois, o chão era um campo carbonizado. Os dois viraram estátuas de carvão. Yushin ergueu-se cheio de poder. Carregou o punho em fogo para o golpe final. Mas foi bloqueado por Mieshi em pessoa. Yushin sorriu com desdém. Quando os pequenos falham, o chefão vem proteger? O rosto de Mieshi ficou sombrio. Cuidado com as palavras. Garoto. Vai me desafiar? Em vez de medo, havia chama de batalha em seus olhos. Mieshi levantou a mão para parar a luta. Ele sabia, um talento como Yushin poderia ajudar a erguer seu novo mundo. O plano do Mieshi para o novo mundo era direto, reduzir o número de humanos, porque só assim o poder dos estranhos aumentaria, e ele convidou Yushin a se juntar a ele. Yushin deu apenas uma risada fria. Só um lunático sedento por sangue. Sempre tem um lixo que acha que o mundo lhe deve tudo, e você é esse tipo de lixo. Mieshi ficou furioso de imediato. Uma ki dominadora e brutal começou a girar rapidamente nas mãos de Mieshi. Hora de ver o poder do adulto. Então, acima de Mieshi, surgiu um general espiritual de 10 estrelas, Ashura Sombrio. Uma pressão esmagadora investiu contra Yushin, forçando-o a recuar. Mieshi falou com tirania. Esta é sua última chance. Me auxilia ou será eliminado. Yushin encarou a intenção assassina de Mieshi e invocou o fogo da Fênix. Num segundo, um devastador grito da Fênix jorrou em direção a Mieshi. O calor horrendo daquela chama fez Mieshi engolir em seco. Mas a diferença de força era grande. Mieshi avançou em velocidade relâmpago e desferiu um golpe invisível contra Yushin. Era um soco. Yushin resistiu, mas sentiu metade de sua energia ser quase arrancada. Ele concentrou chamas nos pés e lançou um pé demoníaco como uma tempestade contra Mieshi. Porém, o dano foi quase irrelevante para Mieshi. Percebendo isso, Yushin ativou uma técnica de voo e abriu distância. Vendo Yushin subir, Mieshi comentou: "Pode voar, esse não é qualquer um." Ainda antes de terminar, chamas começaram a se formar na mão direita de Yushin. Logo apareceu um furioso mandala de fogo lançado em direção a Mieshi. Quando o mandala de fogo estava prestes a alcançá-lo, Mieshi apenas curvou a palma direita e o pegou com facilidade. A energia em sua mão engoliu as chamas como um abismo. Em segundos, ele o absorveu, transformando o mandala em seu próprio poder.
Yushin ficou sério. Mieshi havia pegado seu ataque mais forte. Antes que reagisse, Mieshi lançou o mandala de volta com força brutal. Por sorte, Yushin desviou a tempo. Aquele golpe poderia tê-lo reduzido a cinzas. Garoto, antes de crescer, vou te esmagar ainda no berço. Mieshi então liberou sua terrível força de azura. Uma torrente azul imensa jorrou como uma fonte em direção a Yushin. A pressão fez a roupa dele grudar na pele. O céu trovejou no mesmo instante. Yushin mal conseguia se manter de pé. Então este é o poder de estrela cheia? Mieshi nem havia mostrado metade da força, e ele já estava no limite. Quando a morte parecia certa, uma mão bateu em suas costas. Num piscar, uma energia intensa percorreu seu corpo. A poeira baixou. Uma voz idosa e calma soou atrás dele. Garoto, recue, deixa isso comigo. Yushin virou-se surpreso. Não é o zelador da academia? A energia dentro dele era nível Deus. De fato, o zelador sempre é um Deus. Este não era diferente, um ser nível Deus e antigo mestre de Mieshi. Desde que Mieshi traiu a associação, o elo entre mestre e discípulo fora rompido. O velhote não ligava mais para a relação antiga. Para salvar Yushin, enfrentaria Mieshi cara a cara. Garoto, se afasta. Vai sobrar para você. Yushin obedeceu sem pensar. Escondeu-se atrás de uma árvore e virou o espectador da luta dos deuses. Então tá mesmo decidido a levar o garoto, né? Antes que terminasse, o punho colossal de Mieshi veio rasgando o ar. O velho estreitou os olhos e cerrou o punho. Bum! Os dois socos se chocaram. Uma explosão de energia sacudiu tudo. Chamas vermelhas e azuis se entrelaçaram, formando uma barreira que subiu ao céu. O impacto fez a cidade inteira tremer. Quando a poeira baixou, o chão virou uma cratera de dezenas de metros. Mieshi riu, como esperado do mestre, ainda afiado. Usei metade da força, e você nem um terço. Sabendo que perderia se continuasse, Mieshi mandou abrir um portal. Quando eu chegar no nível Deus, esse corpo velho não aguenta 2 golpes. Dito isso, desapareceu. O velho respirou fundo. Então ele realmente usou o general espiritual de 10 estrelas. Preciso atualizar os registros. Antes que pudesse relaxar, Yushin correu até ele. Vovô é nível Deus? Que absurdo! O velho resmungou. Chega de puxar saco. Nada disso. A partir de hoje sou seu neto de verdade. Disse Yushin, ajoelhando-se. O velho arregalou os olhos. Que isso, menino? Mas Yushin não se ajoelhou por vontade. Seu corpo ficou fraco de repente. O velho notou o rosto pálido e pareceu entender. Pouco depois, Yushin abriu os olhos e viu um tio estranho bem na frente, fazendo biquinho. Assustado, ele deu um chute que o colou na parede. Nesse momento, sua serva ninja ligeira apareceu correndo e gritando papai. Só então Yushin percebeu. O tio estranho era, na verdade, o pai dela. Pelas palavras deles, Yushin descobriu que estava inconsciente ali havia 3 dias. Se não fosse o tio estranho ter ajudado, teria dormido ainda mais. Tudo começou 3 dias antes. Depois da luta brutal contra Mieshi, seu corpo ficou em frangalhos. Nem o departamento médico da associação soube o que fazer. Se continuasse assim, viraria um morto-vivo. Quando todos achavam que não havia cura, o velhote falou: já ouviu falar da família Xuanxin? Dizem que herdaram artes médicas antigas. Eu os ajudei na crise da serpente do mar. Talvez ainda me devem um favor. Assim, a associação enviou Yushin às pressas para o solar Xuanxin para tratamento. A técnica ancestral era milagrosa. Em apenas 3 dias, o corpo dele ficou como novo. Mas antes de comemorar, Linger lhe deu uma notícia chocante. Não sentia mais energia de general espiritual dentro dele. Yushin tentou reunir poder, mas nada respondeu. Será que voltará a ser um humano comum? Então o tio estranho estendeu a mão. Sua única chance agora depende daquela garota de 2 Marias Chiquinhas. 2 Marias Chiquinhas. Reina! Ela também está aqui? No fundo do solar Xuanxin havia um santuário de treino chamado Asas Gêmeas de Gelo e Fogo, capaz de despertar a energia oculta. Um dia lá valia por um ano de treino fora. Mas entrar lá custava caro, suportar o gelo e o fogo ao mesmo tempo, perdendo parte da própria vida. Yushin jamais imaginou que, enquanto estava em coma, Raina tivesse implorado para entrar naquele lugar a fim de salvá-lo.
Ela sentia dentro de si um general espiritual de cura que ainda não havia despertado. Ao ouvir isso, Yushin ficou aflito e correu para vestir-se e ir atrás dela. Porém o tio estranho deteve. Se interromper agora, a energia espiritual dela vai se descontrolar completamente. Sem outra opção, Yushin só pôde esperar. Nesse momento, passos soaram do lado de fora. Quando a porta se abriu, quem apareceu foi Raina. Ela invocou seu novo general espiritual de nível Deus, 5 estrelas, o sábio médico Zanji. Assim que Zanji surgiu, o ar ficou quente e acolhedor. Raina segurou o pulso de Yushin para examinar seus meridianos. Correntes de energia percorreram seu corpo, reconectando os canais rompidos. O corpo dele havia sido destruído pelo excesso de energia, mas Raina o reconstruiu completamente. Ao ouvi-la, Yushin ainda parecia confuso, mas sentia o corpo leve, quase flutuando. E não acabou aí. Raina ativou a técnica da restauração solar, tentando religar Yushin ao seu general espiritual. Agulhas de prata brilharam enquanto ela fazia acupuntura, cada ponto exato, cada músculo no lugar certo. O sábio médico de 5 estrelas era mesmo poderoso. Em poucos instantes, a energia espiritual de Yushin voltou por completo. Mas Raina franziu a testa. Percebia que o meridiano do coração menor Yin estava instável. Se não me engano, murmurou, os órgãos internos dele sofreram danos irreversíveis. Após o tratamento, Yushin se esbaldou no solar Xuanxin. O tio estranho não apenas o curou, mas ainda o hospedou com tudo pago. No meio da refeição, passos soaram à porta. 3 diretores do departamento de equipamentos da associação entraram. Raina explicou que haviam vindo entregar o novo equipamento experimental feito especialmente para Yushin. Ao ver a grande caixa brilhando em metal, Yushin sentiu o coração acelerar. Será que isso é o meu novo hack? Sem hesitar, Yushin abriu a caixa. No instante seguinte, seu rosto ficou paralisado. Dentro havia um coração. Mais precisamente, um coração mecânico de liga metálica. Não é possível. Vocês querem enfiar isso dentro de mim? Um dos executivos assentiu. Sim. Seu coração não aguenta mais a energia do general espiritual, trocar é a única saída. Yushin fez careta. E não dá para usar um coração humano? Para os outros, sim. Mas o seu corpo é geneticamente diferente. Mesmo relutante, Yushin não tinha alternativa. O novo coração precisava da energia espiritual de um espírito livre de nível Deus, 3 estrelas, para funcionar. Espíritos livres eram raros, seres de pura energia, incapazes de possuir um corpo, podendo apenas ser contidos por máquinas. E não, ela não é uma mulher comum, é o espírito livre de 7 estrelas, nível Deus, a raposa de 9 caudas caçadora de almas. No instante em que Yushin a viu, soube que ela seria sua única salvação. Seus órgãos estavam em colapso. Apenas a energia daquele espírito poderia se fundir ao coração mecânico e trazê-lo de volta. Então Yushin invocou seu general espiritual e avançou contra o espírito livre. Mas o soco atravessou o corpo dela como se fosse ar. O quê? Não consigo nem tocar nela. Raina percebeu o problema. Ataques físicos não funcionavam, pois o espírito livre era feito de pura energia. Como o espírito livre era feito de pura energia, Feifei não pensou 2 vezes, lançou o confinamento psíquico. Um campo magnético poderoso formou uma esfera, prendendo o espírito livre com força. Como esperado, só um ataque psíquico podia funcionar. Mas antes que Yushin e os outros comemorassem, um brilho frio surgiu nos olhos do espírito. No instante seguinte, uma onda brutal de energia explodiu, rompendo o campo magnético. Livre da prisão, ela fugiu em um clarão. Yushin e o grupo a seguiram, movendo-se como sombras no ar. No meio da perseguição, Yushin ergueu a mão e mandou parar. O espírito livre havia parado no ar, calma, intencional. Sob seus pés, havia um monte de esqueletos. Não, ela nos trouxe até aqui de propósito. Antes que alguém reagisse, o espírito mergulhou direto na pilha de ossos. Vendo-a atravessar o monte, Yushin sentiu um arrepio percorrer o corpo. E então aconteceu. Os esqueletos abriram os olhos, emanando energia negra. O espírito livre havia possuído os corpos. Num movimento rápido, ela sacou uma espada gigante. O clarão da lâmina subiu aos céus, cortando em direção ao grupo de Yushin. Eles desviaram por pouco, mas o espírito surgiu atrás de Raina. O coração de Raina gelou. Seu general espiritual era de cura,
incapaz de lutar. Um estrondo trovejante ecoou. Yushen se jogou à frente dela, usando o próprio corpo como escudo. Esse ato de coragem quebrou a armadura emocional até da durona Raina. O golpe nas costas fez Yushen sentir uma dor lancinante. Ele percebia claramente a energia corrupta deixada pelo ataque do espírito livre circulando dentro dele. Então Raina tirou de algum lugar uma tigela de sopa do esquecimento, mandando ele beber. Assim que o líquido desceu pela garganta, um dragão azul etéreo percorreu o corpo dele em alta velocidade, limpando toda a corrupção. Beleza. Agora vai ver o que é Fúria Dragão Fênix. Enquanto isso, o espírito livre invocou 2 caveiras flutuantes. As caveiras começaram a girar em alta rotação. No segundo seguinte, ela lançou sua habilidade, Ciclone de Fogo da Raposa. Reina! Escudo agora! Gritou Yushen. O escudo não é para ela. É para vocês sobreviverem ao meu ataque. 2 tornados de fogo colidiram no ar, explodindo em labaredas e ondas de choque. O espírito livre ficou pasma. O ciclone dele era maior que o dela. Fei-Fei pensou, que poder, o que o Yushen passou nesse tempo todo? Quando o espírito livre ficou preso pela energia de Yushen, ele gritou, Fei-Fei, agora! Ataca enquanto ela tá presa. Fei-Fei focou o olhar numa enorme rocha ao lado. A pedra se ergueu, levitando sob seu controle. Bum! A rocha despencou sobre o espírito livre. Ela foi soterrada completamente. Yushen comemorou. Conseguimos! Essa sopa do dragão azul é sensacional. Raina! Tô pegando fogo. Raina bufou. Nem pensa nisso. Essa poção só pode ser usada uma vez em um tempo. Mas então, uma luz ofuscante explodiu de dentro das pedras. Um novo perigo estava prestes a surgir. No instante seguinte, o espírito livre rompeu as pedras e subiu voando. O quê? Ela ainda tá viva? Gritou Raina. Yushen cerrou os olhos. Viva e furiosa. Uma luz vermelha tomou conta do corpo do espírito. Ela ergueu a mão lentamente. Logo depois, dezenas de caveiras flutuaram sob seu comando. Mais e mais crânios foram atraídos por sua energia. Quando a força acumulou, o poder dela explodiu, evoluiu. Ela ficou enorme. A energia dela tá absurda. Raina franziu o senho. Ela tá equilibrando o próprio corpo. 4 fatores definem um gênio, e esse corpo foi reforçado por anos. Mas é um corpo morto, sem vontade. Então ela aumenta o físico para compensar. Um monstro com uma nota 0 e todas as outras 100. Assustador. Yushen exclamou. Então ela é uma especialista. Isso quer dizer que tem ponto fraco. Ele respirou fundo. Raina, tenho 5 minutos sem limite de energia, certo? Teoricamente, sim. O que você vai fazer? Força total. Yushen rugiu, fundindo 3 generais espirituais. Conde da Chama Dourada. Só quero acabar com ela, de uma vez. O punho do sacrifício de sangue explodiu, acertando o espírito livre. As caveiras se despedaçaram com o impacto. Furiosa, ela revidou. Mas, aos olhos de Yushen, o golpe parecia lento demais. Ele desviou com facilidade. Agora vai ver. O que é um golpe de verdade? Ele invocou o carro dourado, lançando-a longe. Quando ela recuperou o equilíbrio, chamou as garras esqueléticas para cercá-lo. Yushen abriu as asas de fogo, rompendo a prisão em chamas. O tempo corria. Ele concentrou toda a força e atravessou o corpo do espírito livre com um único soco. O espírito livre foi despedaçado pelo golpe de Yushen. Ele desfez o general espiritual e suspirou. Por pouco, quase passei do limite. Mas a energia dela se reuniu novamente e voou como um raio. Enquanto isso, sua serva Linger reclamava com o pai, porque o senhor não ajudou o mestre. Logo os 3 voltaram ao acampamento. Linger agarrou o braço dele. Mestre! Você voltou! Linger estava morrendo de preocupação. Raina empurrou a garota de lado. Sai da frente! O pai dela pensou, ninguém sobreviveu à Montanha dos Espíritos em 100 anos. Esses jovens são incríveis. Depois, Yushen foi ao hospital para trocar o coração. Os médicos estavam prontos. A cirurgia ia começar. Ele se sentou meio tonto. Não vão aplicar anestesia, não? Já aplicamos, respondeu o médico. Suor frio escorreu no rosto dele.
Então por que ainda tô acordado? Os médicos cochicharam. Deve ser por causa das células especiais. Aumentar a dose é perigoso. O cirurgião olhou sério. Então vamos usar anestesia física. Ele ergueu um martelo gigante. Yushin arregalou os olhos. Vocês estão brincando comigo? De repente, um cheiro doce encheu o ar. A visão de Yushin escureceu. Esse cheiro, igual ao das catacumbas da prova. Do lado de fora da sala, uma mulher apareceu, a professora dele. Rápido! Gritou ela. Não posso segurar a consciência dele por muito tempo. Terminam logo. Depois de um tempo, Yushin acordou na cama. Suas esposas estavam ao redor. Kimen sorriu. O médico disse que foi um sucesso. Amor, como tá se sentindo? A energia do meu general espiritual tá estável. Respondeu ele. Xian completou. E não é só isso. Tem uma surpresa. De repente, uma voz metálica ecoou em sua mente. Conexão auditiva concluída. Escaneamento em andamento. Yushin empalideceu. Que voz é essa? Quem tá falando na minha cabeça? Xian explicou. Seu novo coração não só estabiliza a energia espiritual, ele tem o sistema de inteligência artificial mais avançado do mundo. No segundo seguinte, um espaço virtual surgiu diante dos olhos de Yushin. Ele ficou boquiaberto. Caraca! Isso é coisa de ficção científica. Pouco depois, o reino de Kimen foi tomado por inimigos. O que a gente faz? Perguntou ela, aflita. Com o coração novo pulsando, Yushin sorriu. Fácil. A gente destrói eles. Mas antes da ofensiva, os dois começaram a montar um plano detalhado. Foi aí que Yushin descobriu que Kimen tinha não só 3 irmãs, mas também um irmão mais novo. O garoto, desde que assumiu o trono, tentava mudar o país, sem sucesso. Até que, dias atrás, um grupo de comerciantes chegou à nação T. Eles prometeram trazer lucros enormes pro país. Logo lançaram o torneio Arena do duelo de sangue. O sucesso foi imediato. Multidões, dinheiro, fama. Mas por trás do espetáculo havia um plano sombrio. Os comerciantes eram da clube Anti-Jinchi, querendo dominar a nação T. As 3 irmãs de Kimen ouviram o segredo por acaso. O gordão líder do grupo as pegou no flagra. Elas foram presas nos subterrâneos da arena. Ao ouvir isso, Yushin explodiu. O quê? Minhas cunhadas? Eles estão pedindo para morrer. Ele partiu direto para a fronteira da nação T. Estava prestes a entrar escondido quando sentiu uma presença mortal. Uma mulher com uma lança apareceu na frente deles. Era Falcão, uma valquíria e membro da clube Anti-Jinchi. Ela ficou em silêncio. Então invocou seu general espiritual nível imperador de 5 estrelas, sacerdotisa atômica. Com um gesto, um caminhão gigante surgiu acima de Yushin. Antes que ele e Kimen pudessem reagir, o veículo despencou, e uma explosão iluminou o céu. A valquíria moveu a mão mais uma vez. Um tanque gigante surgiu do nada, mirando o canhão em Kimen. Yushin deu um chute e o jogou longe. Sai de perto da minha mulher. Ao ouvir isso, Kimen ficou vermelha. Ele admitiu. Disse que sou a mulher dele. Ai meu Deus, vou surtar. Yushin mandou ela se afastar. Ele cuidaria da valquíria. Mas Kimen o impediu. Sabia que a energia dele só durava 5 minutos. Uma valquíria de nível imperador não valia o esforço. Yushin apenas estalou os dedos e saiu sem olhar para trás. No fundo, sentia gratidão. Se não fosse Kimen, teria morrido no exame da associação. Pouco depois, ele chegou à arena do duelo de sangue da nação T. Tentou entrar, mas 2 guardas barraram o caminho. Sem ingresso não entra. Caipira. Ingresso eu tenho. Pá! Entregou o ingresso físico direto na cara deles. Em seguida, correu para dentro da arena. Mas correu rápido demais e não conseguiu parar. Tropeçou e caiu de cara no chão. A plateia explodiu em risadas. Olha aí! Mais um palhaço no ringue. Yushin se levantou meio tonto. Percebeu que tinha caído bem no centro da arena, e o brutamontes barbudo à sua frente era o campeão invicto. Encarando o gigante várias vezes maior que ele, Yushin nem piscou. Cresceu comendo adubo. Foi? O brutamontes ficou vermelho de raiva e lançou um soco enorme. A multidão gritou, apostando tudo no gigante. Mas um segundo depois,
O estádio inteiro ficou em silêncio. O soco passou no ar. Yushin desviou e revidou com um golpe só. Có! A plateia ficou muda. Até o rei, lá no alto da arena, ficou chocado. O gordo atrás dele finalmente percebeu que Yushin não era um lutador comum. Ele murmurou para si: agora entendi por que nem o chefe Mieshi conseguiu matar esse cara. Vou ter que agir de outro jeito. Logo depois, o locutor anunciou em voz alta. A segunda luta começou. O novo oponente de Yushin era um cara das plantas, todo estiloso, o tal Luz Verde do Amor. O público foi à loucura de novo. Afinal, o cara de cabelo verde já tinha vencido 5 vezes seguidas. Com um estrondo, ele lançou seu golpe especial, Ciclone das Vinhas. Mas antes do ciclone girar, Yushin agarrou tudo com uma só mão. E começou a girar o oponente para lá e para cá. Quer rodar? Então roda, desgraçado. Como esperado, Yushin venceu mais uma. A multidão vibrou e riu. Eu falei. Esse nome Luz Verde é azarado demais. Depois da luta, Yushin ativou discretamente a habilidade Detecção Espiritual. Seu objetivo real não era vencer, era salvar as 3 cunhadas presas pelo gordo. Em poucos minutos, ele achou o local onde estavam. Felizmente, as 3 ainda estavam a salvo. Quando estava prestes a sair, o subordinado do gordo, Fumaça Maligna, pulou direto para a arena. Moleque, hoje é o seu fim. Ele invocou um general espiritual divino de 4 estrelas e atacou. Yushin não ficou para trás. Invocou seu general espiritual divino de 6 estrelas para enfrentar. As 2 áreas de poder colidiram, e a energia esmagou toda a arena. Yushin avançou um passo e lançou sua espada de chamas. Mas a explosão passou de raspão. Fumaça Maligna desviou com uma agilidade absurda. Yushin percebeu na hora. Apesar de ter 2 estrelas a menos, o poder dele era quase igual. Um lobo espectral avançou contra ele, rosnando. O dorso da mão de Yushin pegou fogo de repente. Num instante, colunas de chamas incineraram o lobo por completo. Vendo isso, Fumaça Maligna recolheu o espírito que estava usando. E invocou outro, o deus da guerra maligno, um general espiritual divino de 6 estrelas. Quando fundiu os 2 espíritos, a luta chegou ao auge. Yushin viu a chuva de balas corrompidas vindo em sua direção. Ativou o modo Fênix e desviou no limite. Mas ao pousar, dezenas de tentáculos ósseos saíram do chão. Por sorte, ele girou e os cortou ao meio com um chute flamejante. Fumaça Maligna logo notou. A fusão dupla de Yushin dava habilidades extras, mas sem aumentar a energia. Sorrindo, ele abriu um buraco negro e começou a sugar todo o calor de Yushin. E tentou puxar o próprio Yushin para dentro. Mas Yushin jogou um peão em chamas direto no buraco negro. Bum! O buraco negro explodiu, sacudindo toda a arena. Num piscar de olhos, Fumaça Maligna surgiu atrás dele. Moleque, senti, sua energia acabou. E desferiu uma enxurrada de socos, deixando o rosto de Yushin todo ensanguentado. O sistema dentro do corpo de Yushin gritou. Alerta! Dano físico chegando a 80%. Mas Yushin ficou em silêncio. Estava esperando o inimigo baixar a guarda. Agora! Rugiu, fundindo seus 3 generais espirituais de uma vez. Uma linha de fênix cortou o céu e atravessou o corpo de Fumaça Maligna. O público e o apresentador ficaram paralisados, boquiabertos diante da cena. Lá nas arquibancadas, o gordão rangia os dentes de ódio. Quando a fumaça baixou, Fumaça Maligna estava caído, imóvel, numa poça de sangue. A expressão dele era só frustração e desespero. Desde criança ele nunca foi aceito pela aldeia, sempre zombado, sempre humilhado, e agora derrotado por Yushin. Com essa dupla vergonha queimando no peito, Fumaça Maligna se levantou devagar, liberando sua última energia para morrer junto com Yushin. Nesse instante, o sistema de Yushin falou de novo. Mestre, a explosão vai atingir todos os espectadores. Recuar imediatamente. A autodestruição dele pegou Yushin desprevenido, mas Yushin sabia que não podia fugir, o público não fazia ideia do perigo. Então o sistema alertou. Mestre, o corpo dele entrou em forma de energia pura. A detonação é iminente. Energia pura? Um estalo passou pela mente de Yushin. Se é pura energia, então você consegue absorver, certo? Mestre, isso é extremamente perigoso. Sou um Spirit Wright de 7 estrelas. Minha energia dura uns 500 anos.
Cala a boca! Dentro do meu corpo você obedece a mim. Yushen ativou o modo de absorção à força. O rosto de fumaça maligna mudou na hora, sua autodestruição falhou, e ele foi absorvido por Yushen até desaparecer. Mas o fluxo absurdo de energia fez o sistema entrar em sobrecarga. Para evitar um desastre, só havia um caminho para liberar toda a energia, direto para o céu. Bum! Um feixe gigantesco atravessou as nuvens, brilhando até mesmo em pleno dia. Depois de eliminar fumaça maligna, Yushen tentou revelar ao público o plano do clube para dominar o reino. Mas, quando Yushen ia falar, o gordo lá em cima da arena o interrompeu. O gordo arrancou o microfone da mão do apresentador e rosnou que Yushen matou dentro da arena, violou as regras e deveria ser executado em público. O público achou tudo super razoável e começou a gritar: "Mata ele! Mata ele!" O gordo também sabia que Yushen quase não tinha energia sobrando, era a chance perfeita para acabar com ele. Então pulou direto para dentro da arena e invocou uma besta mutante de nível Deus, 9 estrelas, o caos de 3 cabeças. Quando o espírito apareceu, o gordo apertou a gordura da própria barriga e jogou tudo no chão. Para surpresa de Yushen, aqueles montes de gordura começaram a se contorcer e logo tomaram forma humana. Sem a gordura, o homem ficou absurdamente bonito, parecia outra pessoa. Antes que Yushen reagisse, ele ordenou que os bonecos avançassem. Droga! Nojentos e irritantes. Não importava como Yushen desviasse, os bonecos o perseguiam como cães loucos. Sem escolha, Yushen socou um deles. Mas o golpe não fez nenhum efeito. Em segundos, os bonecos envolveram seu corpo inteiro, drenando sua energia. Yushen sabia que seria esgotado até morrer se aquilo continuasse. Então concentrou suas chamas. O golpe queima as calorias e explodiu todos os bonecos. Ao mesmo tempo, Yushen entrou na forma fênix. Mas os bonecos não desapareceram, reuniram-se de novo bem rápido e evoluíram para a segunda forma, forma errante. Nessa forma, protegiam seu mestre perfeitamente. Yushen não conseguia acertá-lo de jeito nenhum. Pelo contrário, o homem quebrou várias costelas de Yushen com um único soco. Ele só parou quando foi arremessado contra a parede de pedra. Antes que Yushen pudesse se levantar, o homem mandou os bonecos avançarem de novo. E ele próprio surgiu na frente de Yushen num piscar. Agarrou o pescoço de Yushen e rosnou: "Se não fosse você, este reino já seria meu hoje." Então lançou um ataque total. Mas, quando a fumaça sumiu, Yushen estava ileso, parado atrás dele. O homem ficou chocado. No instante do impacto, Yushen usou sua habilidade anual de substituição, o boneco dourado. Mesmo assim, a diferença de força era absurda. O homem desferiu outro golpe do caos contra Yushen. "Garoto, esses teus espíritos nem servem para aquecer." Mas Yushen, feito uma barata impossível de matar, ficou de pé e rosnou: "Então eu vou despertar mais um." Ele usou esse despertar só para enganar o inimigo. E logo abriu distância. O homem estranhou: recuar tão pouco assim? Tolo! Nem dava para fugir. Mas Yushen não queria fugir. Queria salvar as 3 irmãs presas no subsolo. Um enorme escavador dourado rompeu o chão. Dentro dele estavam as 3 irmãs de Kimen. Yushen então transformou o escavador num balão de ar quente e usou sua última energia para lançá-lo ao céu. Essa energia final deve manter vocês voando por um tempo. Então era isso? Nem consegue salvar a si mesmo e quer salvar os outros? Vão o mais longe possível. O homem então cravou a mão no corpo de Yushen e arrancou o coração mecânico de dentro dele. Só idiotas como você morrem pelos outros. As últimas memórias passaram como um filme. Yushen fechou os olhos devagar. A torcida explodiu em gritos ao ver sua morte. Mas quando o homem ia sair, o cadáver sem vida pegou fogo de repente. O apresentador quase caiu de susto. Até o homem ficou sem palavras. Antes que ele reagisse, uma cabeça lisa e brilhante surgiu das chamas. Yushen havia renascido. Mais precisamente, renascimento da Fênix. E voltou tão forte, e tão careca, que parecia parente distante do Saitama. O gordo ficou paralisado ao ver Yushen renascer. Afinal, ninguém volta da morte. Yushen pegou o coração mecânico caído no chão e o fundiu de volta ao peito. Num vuuxo, ele surgiu bem na frente do gordo com o punho armado.
Os bebês de gordura do gordo pularam na frente para protegê-lo. Mas dessa vez, nem camadas e camadas de gordura podiam conter a fúria de Yushin. Mesmo a defesa de 5 camadas despedaçou com um único golpe. Yushin desferiu uma sequência absurda de socos e chutes. O gordo caiu no chão, cuspindo sangue escuro. Mas, de repente, os 3 cabeças do caos explodiram para fora. Pegando Yushin desprevenido, abriram um corte profundo em seu ombro. Moleque! Foi você que me forçou a isso. Esse selo foi feito para impedir meu frenesi, e agora acabou. O gordo arrancou o piercing do nariz e o do lábio. Uma energia sombria e brutal explodiu de dentro dele. Ao mesmo tempo, toda a plateia teve sua gordura sugada do corpo. Toda essa gordura roubada se reuniu ao redor do gordo. Sim, essa era sua força do caos. À medida que absorvia tudo, o corpo do gordo crescia sem parar, até virar sua forma final, o gigante do caos. O gordo deu um sorriso perverso. Com a gordura de 10.000 pessoas me nutrindo, esmagar você vai ser fácil. Nessa forma, sua energia dobrava. Mas a loucura também. E o próximo passo dele era matar todo mundo deste reino. Ao ouvir isso, Yushin explodiu. Seu monstro sem piedade. Você matou tantos inocentes, inclusive meus pais naquela época. Você nunca será perdoado. No instante seguinte, Yushin disparou uma chuva de socos contra o gordo. Mas não adiantou nada. O gordo caiu na risada. Isso faz cócegas. É só isso. Droga. A defesa dele nessa forma era muito maior, e o corpo renascido de Yushin ainda não liberava seu poder total. Nesse momento, Raina saltou para dentro da Raina. Yushin ficou animado. Reina! Chegou na hora certa. Mas Raina ficou encarando o brilho da careca dele. E perguntou, mestre, viu um garoto ruivo chamado Yushin? Yushin explodiu de raiva. Eu sou o Yushin. A diferença é tão grande assim? Enquanto Raina ainda tentava confirmar se esse careca era mesmo o garoto ruivo que ela conhecia, o gordinho ficou completamente pasmo. Ele perdeu a paciência e deu um tapa no ar. Porra! Vocês acham que eu não existo? Yushin avisou Raina que o gordinho era fortíssimo e nada fácil de enfrentar. Seu corpo rainascido ainda não conseguia liberar todo o poder. Raina respondeu, entendi. Então vou te fortalecer. Seu corpo está no estado yin-yang infantil. Vou ativar os 8 pontos de convergência. Ela recitou 1 a 1, órgãos, vísceras, qi, sangue, tendões, meridianos, ossos e medula. Zangmen, Zongvan, Shanzon, Jeshu, Yanglingua, Taiyuan, Dashu, Juegu. O gordinho ficou em choque. Que merda, o corpo e a energia dele estão subindo sem limite. Yushin lançou um soco, sentindo um poder absurdo explodir pelo corpo. Era hora de acabar com aquilo. O gordinho zombou e revidou com outro soco. No instante seguinte, Yushin perfurou o abdômen dele. O gordinho usou cura imediata, fechando o buraco como se nada tivesse acontecido. Raina gritou, Shen! Ele tá se regenerando muito rápido. Yushin acalmou. Relaxa. Eu derrubei mais da metade da energia dele agora há pouco. Ele chamou, Fei Fei, e aí? Como tá a missão? No segundo seguinte, a barreira psíquica de Fei Fei puxou Yushin e Raina para o céu. Yushin gritou, caralho, que troço é esse? O cérebro Ia respondeu, mestre, analisei os dados. Parece ser o túmulo do primeiro rei fundador do país T. Fei Fei falou orgulhosa, Yushin Jeje, olha! Essa é a maior coisa que consegui achar. Yushin lembrou, ele mandou Fei Fei destruir a arena, criada por bandidos. Disse para ela pegar a coisa mais gigante que conseguisse levantar. Ele reclamou, eu falei para achar algo grande, não para desenterrar o túmulo da família da minha futura esposa. O gordinho ficou apavorado com o tamanho do túmulo. Mas Yushin não podia mais pensar nisso. Fei Fei. Agora! Fei Fei baixou as mãos com força. O túmulo colossal caiu despencando. O gordinho tentou desviar, mas velocidade era justamente o ponto fraco dele nesse modo. Bom! Um cogumelo gigante de fumaça subiu ao céu. Yushin ficou chocado. Fei Fei, depois da prova você ficou forte demais. E murmurou, com essa força toda, será que vai conseguir casar no futuro? Ele perguntou a Raina, ué,
Você disse que o reforço mais forte viria. Cadê eles? Raina explicou. A associação enviou os Tabingin Ghost Blinds assim que recebeu seu pedido de socorro. Mas Mieshi atacou no caminho. Eles já morreram. Yushen ficou paralisado. Depois, a fúria explodiu. O quê? Mieshi, eu vou acabar com ele.